ia ficar pensando, Muito. meu Deus, tá, se vir o imprevisto, como é que eu vou lidar com Reagir isso? E é uma jornada, gente, assim, ó, de amadurecimento, de autoconhecimento, é uma coisa demais, louca, que só demais. vivendo pra saber, É. né. Eu assim, se eu tivesse que passar por tudo isso de novo, eu passaria muito feliz, assim, sabe. Uhum. Eu digo que eu amadureci muito, muito, muito em todo esse processo. Em todo esse processo. E aí, no fim, a gente acabou indo para Amsterdã. E nesses dias aí que a gente estava decidindo para ir para Amsterdã, o Lucas teve uma ideia, porque o meu marido, ele ama, né, tudo assim, tipo, novidade, de viajar, ele ama essas coisas. Que E eu legal. vou embarcando, né, eu vou: "Ah, né, vamos lá, vamos lá". E aí ele teve a ideia da gente alugar um motorhome e ficar uns dias viajando de motorhome, depois da Amsterdã. Então eu já tinha planos, pelo menos aí a minha cabecinha já estava um pouquinho melhor, porque eu não estava bem naquela ali, Sim. sabe, naquela insegurança de não saber se a gente vai. Aí a gente olhava as escolas, daí a gente olhava os bairros, daí até teve um bairro que eu gostei bastante, mas era um bairro bem caro, que era mais assim, um bairro mais, parecia mais aconchegante, assim, sabe, Uhum. parecia uma cidadezinha pequenininha italiana, mas aí a gente não achava imóvel e tudo mais. Aí quando a gente decidiu fazer essa viagem de motorhome, né, depois de ir visitar o Frederico lá em Amsterdã, aí eu fiquei mais tranquila. Eu falei, bom, pelo menos a gente tem algum plano, né? Porque senão eu ficar ali sem saber o que fazer, né? E aí nessa também, Manu, o que que a gente fez? Quando a gente tava ali essas 2 semanas, a gente percebeu que a gente não ia conseguir fazer sozinho o processo italiano, porque a gente não tava conseguindo Tá. nem comprar o passe de ônibus. Aham. Isso que eu ia te perguntar, Falei, daí chegou em Turino, tu qual foi, assim, vou dar andamento nessa cidadania ou, tipo, é, deixa pra lá, como é que ficou? não, daí o que que a gente fez? Porque daí, como a gente viu que a gente não estava conseguindo né, ir atrás de tanto de residência quanto, né, das coisas práticas, a gente Uhum, precisava também do seguro-saúde, uhum. alguma coisa assim. Sim. Aí eu fui atrás de uma consultoria, que eu já tinha conversado com ela quando eu estava no Brasil, mas eu pensei: "Não, a gente vai conseguir fazer sozinho e tudo Sim, mais, sim. né, tá". Aí quando a gente chegou lá, eu falei: "Oi, sou eu de novo". Estou Como é aqui. que funciona o teu trabalho? Eu acho que eu vou precisar. E ela me passou o orçamento dela. E aí a gente começou a colocar na ponta do lápis o orçamento de quanto que a gente ia gastar com ela, quanto que a gente ia gastar com residência, quanto porque a gente não ia ficar em algum lugar porque a gente estava com as crianças, né, a gente não Uhum. poderia ficar num lugar com um quarto, né, nem a Exato. gente não queria passar perrengue, a gente queria Sim. viver a vida, né. E aí o que que aconteceu? A gente começou a fazer o cálculo e a gente viu que não valeria a pena se a gente quisesse, né, ok, eu quero muito fazer essa cidadania aqui, é o meu objetivo e tal, tudo bem. Agora, a gente começou a fazer a comparação, se a gente fosse fazer no Brasil, via judicial, seria Uhum, mais ou menos a mesma coisa e uhum. até mais barato se alguém da minha família quisesse fazer comigo, né, porque via judicial eu consigo entrar minha família junto. E aí foi isso que a gente fez, a gente pensou: "Não, então eu já tenho os documentos, eu vou dar entrada via judicial", e foi muito bom, porque aí minha irmã Uhum. entrou, minha prima entrou, a gente conseguiu fazer as 3 e minha sobrinha também entrou. Que Já legal. eu já tinha todos os documentos, isso foi muito bom. Tu sabe que, tu falou ali da cidadania por matrimônio, né, esse era o meu plano inicial, fazer de matrimônio pelo Fabrício e tudo mais, que deu uns enrosco com os documentos da minha família, que queimou lá a igreja que tinha os documentos e tudo mais. Mas daí falando com a nossa assessora, ela Uhum. falou que teria uma forma de conseguir fazer o negócio funcionar, ir atrás desse documento, não sei. Mas daí eu pensei: "Bom, tem que esperar o tempo, tal, tem que fazer a prova de italiano e tudo mais", e depois eu comecei a me aprofundar um pouquinho sobre a cidadania via judicial, falando até com a Andréia, com a nossa assessora, e eu tô achando mais interessante, porque daí eu É, não eu tem tanto achei. movimento, assim, de ter que ir e vir, né, e também Não, é mais econômico, já ajuda os parentes, já garante a cidadania de mais outras pessoas da isso, família, e isso. parece é um bom plano, assim, né. É um bom plano. Só agora tem que cuidar, porque como tem muita gente entrando, eles estão as comunes, não sei como é que Hum, chama lá, enfim, uhum. elas estão tem algumas que estão dando algumas, como chama? Eles não dão processo por algum motivo. Enfim, eles estão incomodando um pouquinho mais, São mais assim. rígidos nos detalhes ali da Isso. documentação, provavelmente, né. Isso, eles estão mais rígidos, porque tem Uhum. muito processo, É. né. Então, olha só, a gente entrou,
em julho do ano passado, né, com os documentos, e a minha audiência já foi marcada para o dia 18 de julho, agora desse ano. Então foi 1 ano que eu tive que esperar, digamos assim. E Uhum. provavelmente ela vai ser, né, vai dar ok. Então Sim. eu achei que valeu a pena, assim. Mais prático, assim, né? Bem mais prático. Até porque a gente já tinha conseguido todos os documentos, né? Então isso facilitou bastante. Então, basicamente, tu optou em fazer judicial e vida que segue. Isso, não foi muito fácil, sabe, essa decisão, porque assim, a gente pensou, a gente foi pra lá, a gente queria que desse certo, a gente não foi assim pensando que, né, não ia dar certo e tudo mais, mas a gente chegou lá e viu que, né, não era tão simples assim, que a gente achou melhor então fazer via judicial, acabamos fazendo o quê? Aproveitando o tempo né, que estávamos lá para passear. Então a gente ficamos 1 mês viajando de motorhome, a gente foi de Amsterdã, a gente desceu, fomos até o sul da Itália, ficamos ali por ali. Aí quando começou a ficar muito frio, não, e daí tem um perrengue, gente, que assim, Ai, adoro, a conta. a gente ia morar em Torino, era a Tá. nossa ideia inicial. Então a gente tinha levado muitas malas e tal. Quando a gente decidiu ir para Amsterdã fazer a viagem de motorhome, a gente pensou, não faz nenhum sentido a gente levar todas essas malas, né? Então, o que a gente fez? A gente alugou um locker para guardar as malas em Torino. Alugamos o locker, guardamos lá as malas, fomos pro avião lá, a gente, né, naqueles low cost, assim, então, imagina, nem tinha mala, então a gente foi com uma malinha pequenininha. E aí, nós lá em Amsterdã passeando, que a gente decidiu, ok, vamos fazer pelo Brasil, então a cidadania, não vamos mais voltar para Torino, não vamos mais morar em Torino. Foi lá em Amsterdã que a gente tomou essa decisão. Eu disse, ok, não vamos mais. Tá, e daí as nossas malas que estão lá agora. Ai, gente, é muito engraçado. Daí, o que a gente fez? Daí a gente pegou o motorhome, fomos até o sul da Itália, passeamos um pouco lá. E aí a gente fez digamos assim, um atalho. Fomos até Torino, voltamos pra Torino. Gente, olha, a gente passou por umas estradas maravilhosas, porque ali em Torino tem os Alpes. Ai, meu Deus. É a coisa mais linda do mundo. E aí a gente foi, assim, naquela viagem, assim, muito linda, assim, aquela coisa bucólica de Alpes e tudo Com a mais. playlist que eu amo. A Ai. playlist Motorhome, que faz o maior sucesso, a minha playlist. Gente, você sabe que eu recebo mensagem dos cantores, dos artistas, querendo entrar na minha playlist? Não acredito. Ah, não. Sério? Entendo eles. Eles me mandam, oi, não sei o quê, eu escutei tua playlist, eu tenho uma música, coloca na playlist, não sei o quê. Eu recebo, gente. Você Gente, pra acredita? vocês terem uma ideia dessa playlist, eu escuto todo santo dia. Aí a gente sai pra viajar e Fabrício, amor, coloca uma música. Deu, tá, dele. Eu dou play dele. Team for free. Amor, é a trilha sonora agora da nossa vida, Eu tenho que inclusive atualizar ela pra dar uma, né? Mas enfim, daí a gente foi pra Torino, buscamos as nossas coisas, conseguimos colocar tudo dentro do motorhome, né? Todas as nossas malas e voltamos pro roteiro lá do sul da França. Aí fomos até pra Espanha e deixamos o motorhome lá em Porto. De Portugal? Portugal, fomos até Portugal. Que incrível! Sim. Meu Deus, gente, olha só. Meu Tudo Deus. isso com 2 crianças de 5 e 4 anos. Na nossa trip de 15 dias, assim, finaleira da Itália, vamos se despedir. Eu até falei com a Nath, ela me deu dicas pra viagem de motorhome. No fim, a gente acabou alugando o carro. Mas, ó, meu Deus, deve ser muito legal. Claro que deve ter um perrengue ou outro, né? Porque tem vários serviços ali pra fazer, né? No motorhome, que a gente não tá acostumado a fazer numa hospedagem tradicional. Mas, nossa, é muito legal. E lá que tem mais segurança, então acho que É muito leve maravilhoso. essa aventura. É um tipo de viagem que eu amei, assim, a gente nunca tinha feito motorhome, e sempre foi um sonho, assim, nosso, assim, de pegar a estrada, só que aquela coisa, a gente tem os sonhos, porque a gente olha as coisas externas, né, a gente Não nunca avalia vivenciou. todos os... Mas aí quando a gente passa pela situação que a gente realmente vê se é pra nós ou não. E motorhome realmente é pra nós, tanto que a gente vai fazer uma viagem agora em julho de motorhome pelos Estados Unidos. A gente vai fazer 3 semanas de motorhome. E assim, Manu, eu acho que essa é um tipo de experiência, assim, que às vezes as pessoas podem olhar de fora e dizer assim, nossa, não deu certo, né? Não deu certo essa experiência dela e tal. Ela era uma ideia e acabou não acontecendo. Mas eu acho assim que tudo na vida da gente tem um motivo, né, por trás.
E que se eu não tivesse vivido tudo isso, eu não teria nada disso pra contar, sabe? E eu não saberia também que morar fora do Brasil não é mais um sonho pra mim, né? Quem sabe um dia depois, eu sempre deixo as portas abertas, eu nunca falo nunca, sabe? Isso nunca vai acontecer. Mas como era uma coisa tão assim gostosa dentro de mim que eu pensava, ai, né, morar fora, morar fora. Hoje eu sei que eu não quero morar fora. Eu gosto daqui, eu gosto da minha casa, eu valorizo muito mais a minha casa, a minha rotina, as minhas coisinhas, a minha rede de apoio, a minha mãe, o meu pai, né? Ai, olha que legal. E isso, assim, é uma coisa que eu só pude perceber porque eu fui pra lá e não tive, né? Então, Uhum, assim, eu não tinha casa, a gente ficou 3 meses nômade praticamente, né? Sem um lugar que eu pudesse dizer que era minha casa, sem um uhum, lugar que, né, eu pudesse organizar as minhas coisas e ver, né? E assim, estar do jeito que eu gosto, né? uhum. Então eu percebi que eu gosto de casa, eu gosto de rotina e eu gosto de viajar pontualmente. Sim. Eu viajo e volto para minha casa, Tu sabe? Então sabe é que eu um e o pro Fabrício, a gente tem uma frase, assim, que às vezes a gente tem alguns planos aí e a gente não sabe o desfecho desse plano, né? Então a gente diz assim, bom, se não der certo, ainda vai dar certo. Porque, de alguma forma, a gente, no mínimo, a gente vai aprender com a é, experiência, né? E é. olha que interessante, eu, com a experiência que a gente também teve na Itália, eu entendi que eu não quero morar em outro país. Eu Uhum, quero a liberdade de ir e vir. Eu quero viajar todo ano, mas eu não uhum, quero ficar lá para sempre, entendeu? Porque é. eu percebi também que pô, o Brasil é muito legal. Depois que a gente foi para Itália, aí que eu comecei a valorizar mais o Brasil. Até os Uhum, italianos mesmo falando para nós, até tem vídeo no canal falando sobre isso. E uhum, essa questão da família, ela é bem importante, né? Que essa muito. rede de apoio, ainda mais com filhos, eu imagino. Uhum. E foi esse um aprendizado semelhante, assim, que eu acredito que eu tive, que não, às vezes a gente quer morar fora do país, mas às vezes tu vai lá, não é tudo aquilo, ou às vezes é, porque tem muita gente que vai e fica e não quer mais E voltar. Mas fica. É, tudo que cada um tem uma personalidade, um jeito de ser, né, coisas que valorizam, que o outro não valoriza tanto. Então, assim, pra mim, isso foi fundamental, assim, sabe. Imagina, e eu voltei pra cá, eu tinha vendido a minha casa que eu morava, né, então, assim, a gente vendeu no meio do processo todo, a gente vendeu a nossa casa que a gente morava, que era mais no centro da cidade. A gente chegou aqui, a gente veio morar aqui nessa casa, que é a nossa chácara, a nossa casa estava toda cheia de coisa, né? Tinha mudança da casa, era um depósito essa casa, sabe? A gente chegou aqui e eu falei: eu vou transformar essa casa na minha casa, no meu lar, e vou fazer tudo do meu jeitinho, e vou organizar, sabe? E isso pra mim, assim, foi tão gostoso, porque eu pude valorizar muito mais, sabe? E isso é muito legal, assim, a gente passar pelas experiências. Então, assim, alguém de fora pode olhar e dizer: nossa, né, não deu certo, mas pra mim deu muito certo. Que nem aquela frase que você disse agora é real, porque ela é o certo. Sempre é o certo. Só que às vezes é de um jeito meio torto, mas é certo. e era uma coisa que vocês precisavam viver, assim, eu acredito, acho que nada é muito por acaso, assim, tem, assim, a É, gente sempre volta com a mente expandida, né? No mínimo. Então é isso isso. também que eu quero tentar passar para as pessoas, né? Fazer todo esse planejamento, como evitar alguns riscos, né? Se planejar, estudar, fazer algumas mentorias, ir com o italiano, pelo menos um pouquinho ali na ponta da língua, né? Eu sofri um pouquinho, ai, meu Deus. É bem Sofri um pouquinho com a importante. fala do italiano, mas ainda que o Fabrício se vira um pouco mais, ele é mais Uhum. rápido assim para pegar as coisas, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? E para fechar, assim, né, toda a experiência, o que tu conta para nós, assim, o que tu mais sentiu? Acho que tu meio contou um pouquinho já deu alguns spoilers, assim, mas o que tu mais sentiu saudade do Brasil e qual foi teu maior aprendizado com essa experiência toda, assim? Eu acho, assim, que eu fiquei 3 meses, né, então, assim, não deu pra sentir uma saudade, assim, das Sim. pessoas, assim. Claro que eu sentia falta da minha mãe, né, do meu pai, enfim, das pessoas mais próximas, mas, eu acho que essa questão de você fazer parte de uma comunidade, de pertencer. Eu não me senti alguém lá, me sentia alguém solta, né. Então aqui eu me sinto pertencente, eu sei falar a língua,
né? Porque a língua é um fator muito grande de pertencimento. Então, como é que eu ia ir conversar com alguém sem conseguir, né, me expressar? E eu sou muito comunicativa. Para mim, a comunicação é muito importante, assim. Eu conseguir expressar o que eu tô pensando. Uhum. E eu me sentia um pouco, assim, não eu. Eu não conseguia ser eu, porque eu não estava dentro de um lugar onde eu me sentia parte, né? Então, assim, estar onde eu me sinto pertencente, para mim é muito importante. Isso eu percebi estando lá, né? Quando eu não me Uau! sinto pertencente. Isso é muito bom. Eu acho que isso foi uma das coisas mais, assim, importantes para eu perceber como eu quero morar, onde, né, enfim, aqui eu não quero ir embora, porque para mim isso é muito importante. Eu me Trouxe essa senti certeza, assim, olha que massa, né? é, Que isso aí. legal. Muito inspirador. Ai, que bom, fiquei bem Eu feliz. teria mais muitas perguntas para te fazer, mas acho que vai ter que daí deixar para um próximo vídeo. Isso, a gente pode marcar outro para fazer Com outras curiosidades, porque tem muita Ah, história, né. com certeza. Ai, Nath, muito, muito, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter reservado um pouquinho do teu tempo para compartilhar essa experiência incrível com a gente aqui. Ai, fico bem feliz. Galera que está nos assistindo, não se esquece de se inscrever nesse canal, dar um like, compartilhar com os amigos. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Arrivederci.